Bons dias, boas tardes, boas noites, esteja você onde estiver. Bem-vindo a essa nossa segunda etapa dessa nossa caminhada sobre elementos para compreendermos e para praticarmos a economia de Clara e Francisco. Nessa nossa segunda etapa desse caminhar, a ideia é nós prestarmos atenção à forma como o economês do mercado busca compreender o funcionamento da economia. E, obviamente, nós estamos buscando desmistificar o economês do mercado exatamente para que a economia de Clara e Francisco se contraponha a ela. Papa Francisco não está chamando este grande movimento em escala mundial para concordar com o que está acontecendo. Ele está chamando essa grande mobilização exatamente porque ele se dá conta, tem consciência de que o que cientistas mostram, o que a situação social demonstra em escala mundial é de que aquilo que está aí e que é defendido pela chamada economia de mercado não está bem. Não está bem para com a natureza, não está bem para com as pessoas. Então, se não está bem, nós temos que nos contrapor a isso. Então, a economia de Clara e Francisco se contrapõe àquilo que eu chamo de economês do mercado, exatamente ao economês das notícias em jornais, televisões, rádios, na rede social, de modo geral, não é? Nós estamos nos contrapondo. E eu gostaria que nesse caminhar nosso vocês prestassem atenção em três coisas. Primeiro, na tradução. Segundo, no foco. E terceiro, na visão. Na tradução, porque conforme vocês se lembram do nosso primeiro encontro, da nossa primeira jornada, nós falávamos que Papa Francisco, a economia de Clara e Francisco, vai ao grego para entender qual o significado de economia. E lá nós dissemos que economia para Clara e Francisco, a economia é o cuidar da casa. Os economistas de mercado, esse pessoal que faz apologia aí de como é que está funcionando o mercado financeiro, que fala todo dia na televisão, no rádio, nos meios de comunicação de massa, de modo geral, e nas redes sociais, diz sim, reconhece que economia em grego quer dizer casa, mas não cuidar da casa. Eles dizem que é para tomar conta da casa, para gerenciar a casa. E eu acho que essa diferença, que parece sutil a um primeiro momento, ela é fundamental. Porque quando eu cuido, eu estou buscando a harmonia do todo. Quando eu tomo conta, ou quando eu gerencio, eu quero propor, eu quero impor, não é? Uma solução. Eu quero impor uma maneira de fazer as coisas. Isso é em tudo. Na nossa própria casa, pode ser na nossa empresa, pode ser na gestão pública, pode ser nas grandes corporações, pode ser em qualquer, pode ser até na igreja. Não é? Quando eu tomo conta, quando eu gerencio, eu quero que o pensamento meu e ou do meu grupo prevaleça. Tá? Então, essa diferença é fundamental. Tá? Em economia de Clara e Francisco é cuidar da casa, seja a casa eu próprio, seja a minha casa onde eu resido com a minha família, seja a casa a minha cidade, seja a casa o meu estado, o meu país, seja a casa o mundo. Seja a Pachamama, né? Seja essa coisa fantástica da criação divina que é a Terra, né? O planeta. Então, enquanto que o economês de mercado sempre fala que a tradução é tomar conta, é gerenciar. Tomar conta em nome de quem? Gerenciar para favorecer a quem? O que nós sabemos, o que nós temos de evidências estatísticas claras, é que tem tomado conta, tem gerenciado para beneficiar muito poucas pessoas
e marginalizar a grande maioria da população no mundo. Basta a gente olhar o que acontece, o que tem acontecido, o que tem sido denunciado, né, nos Estados Unidos, né, em que 1% é que fica com a maior parte do bolo e 99% fica à margem do progresso econômico. Na Inglaterra, Brexit é por conta disso. Né? É que o mercado financeiro inglês ganhou muito dinheiro, deixou na mão de muito poucas pessoas, e a grande maioria da população inglesa ficou à margem do progresso. Então não precisa nem olhar o Brasil, nem olhar os países africanos, basta olhar os países mais ricos. Né? Quando os banqueiros gerenciam, tomam conta da casa, eles obviamente estão pensando nos seus próprios interesses. O segundo ponto de diferença substancial, apesar de às vezes parecer muito sutil, é do foco. A economia de Clara e Francisco tem no foco a abundância. A gente olha para a natureza, a gente olha para a cultura, a gente olha para as tradições, a gente olha para absolutamente tudo e vê que é abundante. Abundante. A vida é abundante. Não é? Então, aqui a valorização é da abundância e de como esta abundância pode gerar bem viver para a maioria das pessoas. Nós diríamos até que dá para ter bem viver para todos, para todas as pessoas. Todas as mulheres, todos os homens, todos e todas as idosas, todas e todas as crianças. Então, quando eu olho para a economia enquanto abundância, eu vejo possibilidades de que a gente tenha um convívio social mais equilibrado, porque a diferença entre quem tem mais e quem tem menos não é tão grande de tal forma que quem tem menos seja excluído, marginalizado de todo o progresso econômico e de todo tipo de trabalho social e cultural. Ora, a economia do mercado, o economês do mercado diz que a economia o foco da economia é a escassez. E aí, quando tem escassez, o princípio da farinha pouca, meu pirão primeiro é o que prevalece. Eles nunca vão usar isso porque eles não querem conversar com maratimbas, né? Não querem conversar com as pessoas simples. Não é? Então, o que eles dizem é, olha, o governo está com escassez de recursos. Então, já que tem escassez de recursos, a primeira coisa que nós temos que fazer é equilibrar as contas, e equilibrar as contas fazendo o quê? Cortando os gastos sociais. Para quê? Para continuar pagando os juros da dívida, muitas vezes contraídas de forma ilegítima, por regimes militares que contraíram dívidas que são impagáveis, porque os juros vão aumentando e aí aumentaram e aí vai rolando a dívida e todos nós sabemos que quando se rola a dívida, a gente se enrola. Não é? Então, este princípio da escassez vem permeando praticamente toda a condução da política econômica brasileira nos últimos 5 anos. Não é? Então, agora nós temos que equilibrar as finanças, então a primeira coisa que nós temos que fazer é cortar gastos sociais. Foram na Constituição, tiraram o direito universal à saúde, à educação, a saneamento, a transporte, etc. Por quê? Porque agora essas despesas têm que ser congeladas. Congelaram essas despesas por 20 anos. Nenhum outro país no mundo fez isso. Não só tiraram da Constituição a responsabilidade do Estado, né, de prover esses serviços, como colocaram isso por 20 anos, congelaram por 20 anos. Para quê? Para continuar a congelar só essas despesas,
para sobrar dinheiro para fazer o quê? Pagar juros da dívida. Né? Isso não funcionou, não deu certo. Então agora nós precisamos dar um outro jeito para crescer. Para crescer, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que, para gerar emprego, nós temos que acabar com a proteção ao trabalhador. Então muda a legislação trabalhista, porque aí nós vamos voltar a crescer. Mudar a legislação trabalhista é num verdadeiro desastre, né? E a economia continuou não crescendo. Aí não, agora nós vamos fazer a economia voltar a crescer se nós olharmos a questão da Previdência. E aí foram trabalhar a Previdência, deu no que deu. Mudar a Previdência, então os trabalhadores vão ter que trabalhar muito mais tempo para se aposentarem, alguns perderam direitos, etc, etc. E a economia continua não crescendo. Então a visão da economia enquanto escassez é para legitimar aqueles que têm acesso ao poder, seja o poder executivo, seja o poder legislativo, seja o poder judiciário, e quem tem são realmente as poucas grandes empresas e principalmente o mercado financeiro, né, têm acesso e para manterem os seus privilégios. Então, o nosso foco em economia de Clara e Francisco é a abundância, porque nós sabemos que o mundo é abundante, sabemos que tem terra suficiente para todos produzirmos, nós sabemos que tem água suficiente para todos nós realmente podermos consumir, não é? Mas a economia de mercado diz não, tem escassez, e como existe escassez, então deixe que as grandes corporações adquiram cada vez mais terra, comprem cada vez mais terra, inclusive privatizem, né? Governos estão privatizando o abastecimento d'água. Mais do que privatizar, estão transformando a água, um bem essencial à vida, numa mercadoria. Quem puder comprar, compra. Quem não puder, fica sem água. Esse é o princípio dessa mudança recente na lei de saneamento do Brasil, né? E nós estamos advogando, defendemos a economia de Clara e Francisco, que não, tem terra suficiente para todos podermos produzir, sem problema algum, né? Nós temos água o suficiente para que todos possam bebê-la, né? Agora, o que não pode em havendo o princípio da escassez, farinha pouca, minha opinião, primeiro, alguns poucos deterem glebas de terras que muitas vezes maiores do que países na Europa. O terceiro ponto que me parece importante a gente prestar atenção é na visão. Nós, em Economia de Clara e Francisco, temos a visão de que existe uma multiplicidade e uma grande diversidade de formas de nós produzirmos, de nós consumirmos, de nós distribuirmos bens e serviços e conhecimento. Existem várias maneiras da gente se organizar socialmente e economicamente, não é? Então, nós advogamos a multiplicidade e a diversidade. Nós conversamos naquele nosso primeiro encontro, na nossa primeira caminhada, não é? De como que se produz de forma diferente. Os nativos produzem diferente dos quilombolas, que produzem diferente dos nativos lá do Polo Norte, que produzem de forma diferente daqueles que moram no Hemisfério Sul em temperaturas também mais frias. Então, a diversidade está aí. Não é só diversidade dos ecossistemas, é diversidade também cultural, diversidade da forma de produzir. Já o economês de mercado quer que nós acreditemos que só existe uma solução. Então, por exemplo, para alimentar a humanidade só existe uma solução. É o agronegócio. E olha como é que eles são sutis. Eles mudaram a agricultura, que é a cultura da produção do alimento, para o agronegócio. O negócio de se produzir produtos agrícolas, enquanto negócio só. Tem nada a ver com alimentação, tem nada a ver com cultura. Então, só existe uma solução.
Para eles, só existe também uma solução para equilibrar as finanças públicas, e a solução indicada por eles é cortar gastos sociais para continuarem pagando juros. Só existe uma solução de produção industrial, são as grandes empresas, né? Só existe uma solução de gerenciar todas essas coisas na produção em escala mundial, são as grandes corporações, são os grandes bancos que controlam. Enquanto que nós, em Economia de Clara e Francisco, como vai ficar muito claro para vocês em diversos debates que nós vamos fazer nas nossas próximas 4 caminhadas, inclusive na de hoje, né? E na terça-feira nós vamos ter debate com a doutora Ana Rita de Novaes e com o Giovanni Lívio, né? Nós vamos ter que mostrar que existem formas alternativas. Doutora Ana vai nos mostrar que tem formas alternativas de nós tratarmos a saúde, contrário à forma como a indústria farmacêutica quer sempre tratar a doença. Giovanni vai chamar a atenção para um movimento do Papa Francisco tentando valorizar as maneiras como os povos das florestas se organizam social, cultural e economicamente e politicamente. Então, isso vai ser chamado a atenção, exatamente para mostrar que aquilo que o mercado tenta nos impor, que só existe uma solução, é falso. E o mercado tenta nos impor isto, inclusive através de trabalhos acadêmicos. Só existe uma solução, só existe uma maneira da gente financiar as coisas no mundo. Meia dúzia de 4 ou 5 bancos, né, administrando os fluxos financeiros, inclusive né, do crime organizado, eles administram isso, e essa é a única maneira. E nós vamos ver aqui que não, existem outras maneiras, lógico que existem. Né? Tem bancos comunitários que conseguem financiar, tem bancos comunitários que trabalham com os pequenos produtores, pequenos comerciantes locais. Né? Existe a agricultura familiar, que produz a partir de pequenas escalas, de pequenas propriedades. Né? Existe uma forma de se organizar sob a forma de cooperativa, para produzir grandes quantidades também, só que a partir de pequenas propriedades e não grandes quantidades a partir de pouquíssimas propriedades. Então, tem uma série de coisas que nós nos diferenciamos e eu tive que parar aqui porque está quase na hora de eu parar a conversa. Então, esta visão ela é fundamental da gente procurar identificar no discurso que nos é transmitido diariamente pelas redes sociais, pelos jornais, pelas revistas, pelas televisão, né? Nos debates, né? Economistas que vão lá e que dizem, olha, não tem outra solução. Sim, existem outras soluções. É lógico que existem outras soluções. Eu não preciso, para combater a pandemia, a única solução não é aumentar o número de leitos. Não, pelo contrário, porque aumentar o número de leitos na UTI está cuidando da doença, e nós queremos cuidar da saúde. Existem inúmeras alternativas para se trabalhar isso, existem inúmeras alternativas para se produzir cultura. Não precisa ser só a única forma de produzir cultura, não é a forma da cultura que é transmitida via as grandes redes de televisão. Existem outras maneiras de produzir cultura, existem outras maneiras de se educar, de se ensinar. Não precisa ser na escola, nas grandes empresas que hoje dominam as escolas, principalmente as escolas de nível superior, mas que já também estão entrando e cada vez mais nas escolas de nível médio, nas escolas primárias. Então, existem maneiras de tratar das pessoas que são, algumas delas, tradicionais, outras que a gente pode procurar fazer. Então, antes de encerrar essa minha fala, eu gostaria de pedir a todas e todos vocês que façam o terceiro exercício do nosso caminhar.
O primeiro deles é essa gravação que eu faço, compartilho com vocês algumas ideias. A segunda parte do exercício são as nossas lives, que também são gravadas, que estão disponíveis para vocês no YouTube. Mas a terceira é fundamental, é aquela em que vocês se organizem em grupos. Pode ser grupo do bairro, pode ser grupo da pastoral, pode ser grupo da paróquia, pode ser grupo de movimentos sociais que estão espalhados em diversos lugares, não só do estado do Espírito Santo, mas em diversos lugares do Brasil e em diversos lugares do mundo. Essa coisa fantástica da internet aqui é que a gente pode se comunicar em escala mundial. Organizem um grupo, organizem-se em grupos para conversar, para exatamente começar a olhar, né? Olhar a questão da tradução, olhar a questão do foco, olhar a questão da visão e dizer, será que só existe alternativa que a televisão tenta me vender? Que os governos muitas vezes tentam me vender? Que as corporações tentam me vender? E a gente vai ver que não. Nós vamos ver que nós temos territórios que têm um banco comunitário. Nós vamos ver que agricultores se organizam para produzir de forma ambientalmente correta, produzir alimentos de qualidade e que trazem a saúde e não trazem doença como aqueles que são contaminados pelos agrotóxicos. Nós vamos ver exemplos de forma de organizar a própria maneira de administrar municípios e estados que pode fazer diferença. Então, por favor, reúnam-se, agrupem-se e, se precisarem de algum tipo de assessoria, se comuniquem conosco, que o Coletivo Estudos da Conjuntura está disposto a prestar esse tipo de consultoria. Continuemos juntos, continuemos vibrando, mandem perguntas, mandem indagações, mandem sugestões. O Alexandre vai botar todos os endereços, a Brunella está cuidando disso. Não é? Então, vamos continuar nesse nosso caminhar, na busca de construirmos um mundo melhor para todas e para todos, segundo os princípios da economia de Clara e Francisco, tão bem arregimentada pelo Papa Francisco. Fiquem bem, fiquem em paz, cuidem-se.